Meus amigos, o nosso assunto dessa semana é o PIBinho de Bolsonaro e Guedes. É um PIB que foi de 1,1% em 2019, que foi inclusive pior do que os PIBs já extremamente fracos e decadentes que a gente havia tido em 2007 e 2018. Isso depois, a gente sabe, depois que houve reformas trabalhistas, onde os trabalhadores perderam os seus direitos, supostamente, para aumentar o crescimento econômico, ou seja, como se não houvesse crescimento econômico, porque os trabalhadores tinham muitos direitos no Brasil. Isso foi, enfim, teve lutas e durou bastante tempo, como a gente lembra, no governo Michel Temer. E temos, e já tivemos esse ano, com a mesma história, a mesma lenga-lenga, com relação à reforma da Previdência, né? Como a gente aprendeu com o debate, que foi muito vivo no último ano, ela ajudou os bancos, como nós iremos ver, e não a economia. Teve várias agências aí que ficavam dizendo que se as reformas, e isso acompanhado por todas as grandes redes de comunicação do país, todas elas, porque defendem os interesses dos rentistas e dos bancos, vendendo a ideia de que sem a reforma da Previdência o dólar iria chegar a 4,50, ele agora já está mais do que 4,50, né? Com ainda que tenha tido a reforma, etc. Então a gente vê aí que essas reformas, inclusive essa administrativa que está começando a ser proposta agora, essas reformas não têm nada a ver com o crescimento econômico da sociedade como um todo. A gente tem aí um economista de segunda linha no Ministério da Economia, que não sabe o que faz, não tem a menor ideia do que faz, e a única ideia que teve foi se aproximar de Bolsonaro, quando ninguém queria nenhuma história com Bolsonaro, e ele percebeu ali a oportunidade de sua vida e colou-se nessa história de posto Ipiranga, etc. Então, como se o cara soubesse de alguma coisa. A gente está vendo aqui provas da sua incompetência, ausência de qualquer plano econômico, como, aliás, de qualquer plano de governo sobre Bolsonaro. A gente tem aí o quê? A gente tem, além desse PIB absurdo, não é isso? A gente tem o quê? A gente tem um aumento da informalidade, ou seja, os cargos, os empregos sem carteira assinada, já atingem 42%, quase a metade da população brasileira. O desemprego já aumentou, já está na casa de 12%. A gente lembra que no último governo Dilma, em 2014, o país tinha tido pleno emprego com menos de 5%, né, que é considerado tecnicamente pleno emprego. Ou seja, a gente tem aí uma retomada de uma agenda, né, que ela não tem nada a ver com a melhora da economia, com a melhora das condições para a população como um todo. Não é isso que está em jogo. Essas mentiras sobre as reformas agora ficaram óbvias para a população como um todo, né? E quem ganha efetivamente com isso, pessoal, como a gente pode ver facilmente, são os bancos. Os bancos tiveram em 2019, ou seja, exatamente quando a gente vê o emprego informal aumentando, a gente vê o desemprego subindo, a gente vê o PIB nessa baixa, a gente vê o que? A única coisa que aumenta o que é? São os lucros dos grandes bancos. Vamos pegar os 4 grandes bancos brasileiros, eles tiveram um aumento de 15%. Se o PIB é só 1,1%, só 1,1%. Se o brasileiro médio compra cada vez menos, se ele está ameaçado no seu emprego, isso não acontece. Não acontece a mesma coisa com o rentismo, né? Ou seja, das pessoas que vivem de juros, e dos bancos e dos fundos de investimento, que são proprietários, etc., desses mesmos bancos, em boa medida. Esses bancos aumentaram um lucro, e um lucro que é nominal, porque, como pesquisadores, como a Maria Lúcia Fatorelli lembra, existe uma reserva de bancos que no fundo é um lucro, né, mas que não conta, não recebe o nome de lucro, porque fica muito feio você pôr aqui lucros de 300, 400 bilhões e não apenas de 60 bilhões,
né? 60 bilhões já é um escândalo, né? Um país que está decrescendo pouco, um aumento de 15% do lucro dos bancos, quando o país cresce pouco mais de 1%. Se isso já fica muito feio, então, quer dizer, imagine se esse lucro dos bancos fosse multiplicado por 4 ou 5, que é o que aconteceria se não houvesse essas rubricas de lucros que são renomeados, né, e ficam no Banco Central, ou são computados no Banco Central com outra rubrica. Né? Mesmo que a gente não leve esse tipo de maquinação e esse tipo de engano, né, de enganação em conta, mesmo pegando apenas o lucro nominal dito pelos próprios bancos, é um lucro escorchante, 15%, 60 bilhões, né, o maior lucro desde 2006. Eu acho que esses números, pessoal, mostram a que serve o governo Bolsonaro, que finge lutar contra uma elite, contra um sistema, quando, obviamente, essa elite está montada no processo de rentismo que vem sendo aprofundado durante o seu governo. O ministro da Economia age de modo incerto, sem ter um plano, sem ter uma direção, né? Sem ter regras, sem ter ideias de como fazer, quer dizer, muito especialmente porque enfraquece o investimento público, é um neoliberal, a antiga do pior tipo, que imagina que a economia por si só vai resolver problema algum, não é isso? Apenas a economia, né, deixada às suas próprias regras, que, como a gente sabe, uma economia desse tipo, ela só vai concentrar renda, não é isso? Concentrar riqueza, como fica óbvio, a partir desse lucro bancário, que implica o quê? Que implica que a maior parte da riqueza da sociedade como um todo passa a ser transferida, né, para quem vive de juros e para o rentismo e para as atividades que não são produtivas, que não geram emprego, portanto, e que não aumentam a produção econômica. Esse era o comentário desta semana sobre esse PIB, que obviamente foi finalizando, ou seja, como a última das barbaridades, foi ainda transformado numa palhaçada por esse presidente, né? Bolsonaro, que ao invés de encarar os jornalistas e expor a questões, a um debate democrático, como é o que se espera de um chefe de Estado, fez uma palhaçada de circo idiota, como ele mesmo. Um abraço a vocês, iremos, quer dizer, até a próxima semana, e a notícia que eu gostaria de dar a vocês é que meu livro novo, A Guerra contra o Brasil, acaba de sair hoje, né, acaba de ser distribuído a partir de hoje nas principais livrarias. Okay? Um grande abraço a vocês e tudo de bom. Do you remember?